Ora, antes de mais, bom dia. Nós estamos aqui no Seminário de Almada, no coração, podemos dizer que é o coração da nossa Diocese, o coração, o útero, onde se faz a missão na nossa Diocese, a grande casa de missão, que é onde se preparam os que vão ser os pastores da nossa Diocese, e não poderia deixar de ser, com a temática que temos tido nesta missão que estamos a fazer na Barra Cheia, falar de nova evangelização constantemente e a todo o momento, não poderia ser sem vir visitar este útero e falar com um homem que, para além de ser sacerdote, já com meio século de padre, é um amigo, é um irmão, e foi pai de grande parte destes irmãos que compõem a missão durante muitos anos, porque foi pároco de Santo André e grande parte da paróquia de Santo André. Por isso há uma amizade, e por isso igual agradecemos imenso a sua disponibilidade para falar um bocadinho connosco sobre nova evangelização, e por isso viemos aqui falar com este homem. Como é que se chama? Armando Azevedo. Há 88 anos que me chamam assim. E há quantos anos é que é formado, padre? 59. Há 59 anos. E formou-se onde? Pois, em vários lugares. Estive aqui em Portugal, na Congregação dos Salesianos. Depois... Espera, Salesianos, para quem não está a escutar, é o quê? É uma congregação religiosa que se dedica à educação da juventude, especialmente à educação da juventude. Ok. Embora modernamente tenha alargado um bocadinho o âmbito da sua atividade. Também à vida paroquial, porque assumiram várias paróquias a pedido dos bispos, etc. E se dedicam, mas de uma forma especial, a sua preparação é para a formação dos jovens, a evangelização da juventude. E no último ano de Teologia, por várias razões que agora não vamos explicar, eu passei para a Diocese de Luanda, em Angola, onde me ordenei, em 1963. De maneira que depois, em 1975, com a descolonização de Angola, vim para Portugal e por várias razões que permaneci na Diocese. É um padre retornado. Sim, sou da É um padre retornado. E por várias razões fiquei aqui na Diocese de Setúbal, onde me acolheram muito bem e onde me encardinei depois, mais tarde. E sei que nesta volta toda, a dada altura, conheceu o carisma do caminho ao catecumenal. Como é que isso foi? Olha, foi logo dois anos depois de eu começar a tentar fazer qualquer coisa na altura ainda não era paróquia de Santo André, depois várias tentativas que não resultaram. Estávamos no tempo do PREC, aquele momento revolucionário, de muita contestação à Igreja, etc. E alguém me falou uma nova forma de evangelizar, que é um catecumenado que se foi formado na Igreja depois do Concílio Vaticano II. Eu não tinha ideia nenhuma do que era um jovem que vivia na paróquia e que pertencia a uma comunidade em Lisboa, para onde se dirigia muitas vezes à noite. Quem falou? Sim. Vivia lá em Santo André, os pais já me tinham falado nele, estavam muito preocupados, porque saía à noite, vinha às vezes às 2 da manhã, e dizia que estavam a evangelizar em Lisboa, etc. Mas os pais começaram a desconfiar um pouco, que fosse verdade, não dasse assim por outros caminhos. Até que um dia falámos, assim, de uma forma assim, espontânea, e eu mostrei o desejo de querer também começar esta nova evangelização, esta nova forma de evangelizar, já que aquilo que é tradicional, como eram os cursilhos cristandade, como eram encontros, conferências, etc., não resultava, assim, vamos tentar alguma coisa de novo, a ver se resulta ou não. Foi nessa altura que o padre responsável pelo caminho em Portugal e Espanha
veio ali ao Barreiro e nos expôs o que era este caminho, esta nova experiência. Mas chegou a ir a Lisboa com esse rapaz? Veio de Lisboa com uma equipe formada por 2 pessoas, todos ambas espanholas. Mas a pergunta que eu lhe faço é, quando esse rapaz lhe falou que ia à noite com os tais encontros, você chegou a ir lá com esse rapaz? Nunca lá foi? Nunca lá fui. Ok. Nunca lá foi, esperei que viessem cá, certo. Foi prometido. E, então, 3 padres que vivíamos no Barreiro, juntámos-nos em Santa Maria e houve a exposição dos objetivos. E eu fiquei logo entusiasmado, disse, eu quero para mim próprio e também para a minha paróquia esta experiência. Um ano depois foi possível começar. Era um inconformado? Sim, de alguma forma, não foi inconformado, quer dizer, queríamos ver se resultava alguma coisa, porque vinha de Angola, onde havia realmente, enfim, um resultado maior dos nossos esforços de evangelização. Muita gente aderia, etc. Aqui foi uma experiência. Aliás, eu caí aqui assim num mundo novo, assim totalmente despistado, quer dizer, não estava atualizado. Enquanto estive em Angola, deu-se o Concílio Vaticano II, com todas estas renovações dentro da Igreja. Como é que foi a reação em Angola do Concílio Vaticano II? Estávamos por lá bastante, não digo incrédulos, mas quer dizer, desconhecedores, porque lá a divulgação chegava muito raramente, muito só com algum padre que ia daqui para lá, que lá fazia um encontro e conversávamos, não tínhamos informação escrita, praticamente nada, era um mundo totalmente novo. De maneira que quando cheguei aqui, caí realmente numa realidade nova, e eu andava a navegar, não sabia como adaptar-me. Foi por isso que me inscrevi na Universidade Católica para, enfim, rever um bocadinho e atualizar os conceitos. Enfim, a teologia mesmo, que se renovou e tudo. E frequentei a Universidade Católica durante 10 anos, quanto me foi possível. Depois, nomeado pároco, nomeado professor de religião e moral nas escolas, e também aluno, de manhã era aluno, à tarde era professor, à noite era pároco. Não dava? Não dava, não tinha possibilidade. Ao fim de 2 anos, depois desisti e pronto, dediquei-me precisamente à paróquia, a organizar, e também as aulas também foram aumentando, nas escolas foram aumentando as aulas e tive que fazer uma escolha, fazer uma opção. Vamos lá 50 anos atrás. Vamos a 50 anos lá atrás, estamos já cá muito à frente. Há uma pergunta que eu já lhe tenho ouvido falar várias vezes e falo imenso consigo e eu ouço falar imenso, mas que nunca ouvi. Desde sempre quis ser padre? Sim, eu desde pequenino, andava eu na 3ª classe, na altura dizia-se na 3ª classe, recordo-me que numa viagem que fiz com a minha mãe, íamos conversando, e a certa altura disse, mãe, eu gostava de ser padre. E a minha mãe disse assim, olha, tenho algumas dificuldades, nós somos pobres na aldeia, os meus pais tiveram 12 filhos, numa aldeia, e há sempre despesas que é preciso fazer, mas nós, se queres fazer, nós vamos fazer tudo possível e poderás tentar ir então para o seminário. E assim aconteceu. Nesse ano houve um padre que foi ordenado e foi celebrar uma missa nova lá na minha paróquia, porque era irmã da minha professora, da 4ª classe. E eu recordo-me que fui ter com ele e disse, eu também gostava de ser padre. E disse, pronto, então vamos tratar disso. E, passado pouco tempo, veio realmente a autorização, né, com aquilo que era preciso comprar, o enxoval e tudo o resto. Nunca pensou que se tivesse enganado? Não. Porque mais tarde mesmo tive algumas dificuldades, e pelo menos eu sempre superei, sempre com o objetivo. Não, eu sempre quis ser padre e é isso. É isso que vou tentar ser. Foi por isso que passei para a Diocese de Luanda. Assim. Era apaixonado por Jesus? Não talvez com a consciência que tenho hoje, mas sem dúvida nenhuma que sim, teve sempre aquele ideal que estava à frente da minha vida. Dava sempre a saber que Jesus que nos ama, e é um ideal para todo jovem, não é? Hoje, um padre já quase centenário, com quase 100 anos, pouco falta já para 100 anos, se lhe pergunta a um homem com 80 e tal anos,
ainda sente os olhos a marejar por Jesus Cristo? Eu não digo marejar, mas em todo caso, sem dúvida nenhuma, cada vez com mais consciência de que Ele nos ama, de que Ele é realmente a salvação do homem e da humanidade inteira, sem dúvida nenhuma. E sente-se amado por Ele? Sim, se não fosse isso, nada resultava, não é? Ok. Postos os pressupostos, agora podemos ir ao tema, que é a nova evangelização. Isto porque a nova evangelização, a primeira vez que é usada esta frase, foi usada até de forma sem ser pensada, sem ser escrita, por Papa João Paulo II, em 1979, quando ele está a vir de uma viagem de Cracóvia. E ele está numa terra que chamava-se Nova Ruta, e para lá, sem texto na mão, sem papel na mão, olha para quem estava à sua frente, que eram os sacerdotes, quem estava à espera do encontro que ia ter com ele, olhou a cruz e convidou os que estavam juntamente com ele. Queridos irmãos, olhem a cruz. Este é o sinal da evangelização. E com os olhos trespassados de um amor pelo crucificado, que o marcou todo o seu pontificado, ousou dizer, sem ter plena consciência daquilo que era, do turbilhão que ia causar dentro da igreja, é preciso fazer uma nova evangelização. Foi a primeira vez que ele usou esta palavra e que se usa esta palavra na igreja. Foi uma coisa que não estava escrito, sem texto, sem estar pensado. E depois explicou, nova no quê? Ele disse, nova na linguagem, nova nos métodos, nova no entusiasmo. É preciso ser nova. O que é a nova evangelização? Nova evangelização, talvez novo impulso, novo entusiasmo e nova confiança no resultado, porque os homens precisam, a sociedade de hoje está descristianizada e a sociedade, se não se evangeliza, se não é evangelizada, caminha para a destruição, para a autodestruição, como aconteceu com o Império Romano. A mesma coisa. E por isso mesmo, uma inspiração, sem dúvida nenhuma, do Espírito Santo, ele falou, mais tarde, em 1986, ouvi falar também em Roma, dia 8 de dezembro, no Basílico de São Pedro, estava lá, e ele falou da nova evangelização, animando a novo impulso e entusiasmo. Começou-se a falar muito de nova evangelização sem saber o que concretamente. Exatamente. Porque o Concílio Vaticano II se teve esta preocupação de dar uma resposta, ou tentar dar uma resposta aos problemas de hoje, foi mal interpretado. Papa Bento XVI até tem no último encontro que com os sacerdotes em Roma, teve um encontro muito interessante com este título, a minha experiência do Vaticano II. Eu ouvia toda... Sem estar escrito, aquilo foi tudo de coração. De coração, uma lição magistral, fantástica. Não é? E ele dizia, houve praticamente dois concílios. O concílio verdadeiro, sob a inspiração do Espírito Santo, que era o concílio chamado dos padres do concílio, conciliares, e o outro concílio, que era da comunicação social, em que os chamados cientistas, ou os que se chamavam, que presumem que sabem um bocadinho de tudo, e que apresentaram para o mundo um concílio que não teve nada a ver com a realidade que ali dentro aconteceu. Era apenas a sua visão, a sua maneira de ver as coisas, sobre vários assuntos que estavam candentes na altura, muito discutidos, e que seria uma resposta. Mas foi uma resposta conforme eles a entenderam e não como a verdadeira. De maneira que o Papa chegou a dizer, houve dois concílios, o verdadeiro e o outro virtual. Assim chamou. E esta chamada nova evangelização, nova maneira de evangelizar, foi que se divulgou no mundo inteiro, também dentro da Igreja. Que o Concílio Vaticano II foi visto de uma forma muito superficial, no princípio. Os documentos fundamentais foram analisados de uma forma muito ligeira e deturpados com o ordeiro de espírito. E ele pôde dizer isso porque até foi um dos peritos que
que fizeram, que redigiram este documento. Ele e João Paulo II estavam lá, o jovem Karol Wojtyla também lá estava. Também lá estava, mas já como bispo. Como bispo de Cracóvia. Enquanto que o Ratzinger era apenas um perito, um padre, professor universitário muito conhecido e com muita fama, e que foi um dos convidados a fazer a redação dos documentos, ou seja, eles perceberam perfeitamente qual é a mensagem, não é? Uhum. E então pôde dizer com toda a verdade e com toda a honestidade que o verdadeiro concílio não foi divulgado. Só agora começa a ser estudado com mais profundidade e com mais seriedade. Okay. É o que o Papa dizia, não é? Passados 50 anos, praticamente, eu pergunto-lhe assim, passados 50 anos, ainda se pode usar ou ter a ousadia de São João Paulo II, daquele jovem, que ainda era um jovem na altura, já Papa, mas ainda era jovem, que ele foi eleito Papa. Volta dos 60 anos. Sim, ainda era cheio de força e vigor. Olhar-se para o crucificado e dizer, está aqui o sinal da nova evangelização. Ainda é possível dizer que a cruz é sinal da nova evangelização? Não está desatualizada a cruz? Não, pelo contrário, porque a mensagem cristã está totalmente resumida na atitude da cruz. Qual é a mensagem da cruz? É mostrar, concretamente, o amor que Deus tem pelos homens, que está como expoente bem claro na atitude de Jesus, que dá a sua vida, aceita morrer na cruz, levando sobre os seus ombros os pecados da humanidade inteira, cumprindo a sua missão de redentor da humanidade, e que realiza de novo a relação do homem com Deus, de Deus com o homem. Ajuda o homem a descobrir como Deus ama o homem, como nós somos amados. E toda a evangelização está fundamentalmente nisto. O amor de Deus por nós, que nos atrai, a cruz atrai. Até há um como é que se chama? Um português, acho que falta-me o nome agora, que fez uma estátua muito bonita, para mim muito significativa, que ofereceu ao Papa João Paulo II, não, Bento XVI, na altura. Apresenta Jesus Cristo na cruz, de uma forma assim muito viva, que atrai, do seu coração, atrai uma figura feminina que representa a Igreja. E que está levitada, quer dizer, o amor de Jesus Cristo atrai totalmente a Igreja. E ela se sente atraída pelo amor. O amor é um ímã que atrai, que realmente restabelece essa relação. Eu, por acaso, vi essa estátua feita por ele e explicada por ele próprio, fiquei encantado com a mensagem que aquilo tem, que realmente manifesta. É uma obra um bocadinho cara, na altura, não pude comprar na altura. Diga-me uma coisa, Padre, nesta nova evangelização nós poderíamos dizer que podemos mudar tudo. Nós podemos dizer que podemos mudar tudo. Qual é a única coisa que não se pode mudar na nova evangelização? Só uma coisa que não se pode mexer. O quê? É a mensagem, por exemplo, a língua que Paulo chama a linguagem da cruz. A carta aos Coríntios chama a linguagem da cruz. Depois da experiência amarga que ele teve em Atenas, ele teve a intuição pelo Espírito Santo que a única palavra que convence os homens, que os sensibiliza, é mostrar o amor de Deus. E essa mostra, esse sinal claro, está na cruz de Jesus, Cristo crucificado. Que para uns é escândalo, como diz Paulo, para outros é a força. De maneira que é a força que atrai. É prova evidente e mais eloquente que Deus ama o homem. E o homem precisa saber que é amado, e mais nada. Ok. Mas às vezes a Igreja, eu vou fazer uma pergunta que ainda, pegando na imagem que você há bocado usava sobre aquela escultura, que bem conheço também. O escultor e a escultura, não é? Que a Igreja é levitada, é constrangida para Cristo, o seu amor impele-a para sair de si para o encontro de Cristo. Pergunto-lhe, às vezes não dá a sensação que nós olhamos para a realidade que a Igreja perde
o primeiro amor, esquece do primeiro amor como as igrejas do Apocalipse? A Igreja realmente é uma realidade humana. Como tal, tem uma relação com a sociedade. Esta relação, nos tempos de hoje, está muito fundamentada nos direitos, no juridicismo. Tudo organizado por leis, etc. A sociedade humana está toda à base de leis. E essa realidade não escapou também à Igreja, que tem que, enfim, ter também essa imagem. Embora não seja o fundamental dentro da Igreja, e que todos os que estão dentro da Igreja têm que compreender que, sendo uma sociedade humana, tem que ter também princípios reguladores, mas que o fundamental não é isso. O fundamental é a chama do amor. Tudo tem que ser comunicado com amor e com generosidade e com dedicação, como foram os primeiros evangelizadores, os apóstolos e todos os outros que os seguiram. Em nova evangelização, eu bocado, antes de iniciarmos, falávamos aqui deste livro, A Nova Evangelização, que foi apresentado também em Portugal já há alguns anos atrás, na altura já era cardeal, não é? Rino, já era cardeal, que é o Presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Eu, quando li na altura, já há uns valentes anos, eu li o livro quando saiu em italiano e achei uma coisa impressionante o que ele explicou, até porque ele foi o primeiro e ainda permanece como o presidente. Ele foi o primeiro, ele foi convidado pelo Papa Bento XVI para ser o primeiro presidente. Sim. Porque o Papa Bento XVI sentia que havia necessidade de se organizar isto num dicastério. Isto não pode ser, tem que estar bem organizado. É tão importante que tem que estar bem organizado. A pergunta que faço é, ele, quando fala da nova evangelização, já fala disto com uma paixão imensa. É um homem apaixonado e acredita verdadeiramente naquilo que se está a dizer da nova evangelização, que é mesmo nova e tem que ser nova em todos os sentidos. Não podemos usar as receitas velhas para um homem que mudou o homem, mudou o mundo e mudou a cultura. Cristo não muda. Mudou a doença. E mudou a doença, mas Cristo não muda. Cristo é o mesmo. Sim. Então, tem que se pegar neste que é o componente e dar novo em tudo o resto. Pergunto-lhe, qual é hoje a maior doença do homem moderno? A maior, não sei qual será, mas sem dúvida nenhuma, terá que ser sem dúvida nenhuma, que é uma indiferença. Uma indiferença e a convicção de que o homem resolve tudo pelo seu poder, a sua capacidade, e resolve dar resposta a todos os problemas que se colocam ao homem, não é? Pela ciência. No seu entender, indiferença e descristianização é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O que é que entende por indiferença e descristianização? A indiferença é o desinteresse fundamentado precisamente na autossuficiência, de que a ciência resolve tudo, o homem resolve todos os seus problemas por si, não precisa de recorrer a ninguém. E nesta mentalidade, a religião seria apenas uma reação do homem quando não compreende a sua vida, a sua realidade, os seus problemas, etc., tem que inventar alguém ou alguma coisa que possa dar-lhe uma resposta ou explicar. E nesse caso, hoje, como a ciência, diz o homem moderno, a ciência resolve tudo, até mesmo os segredos da vida, então prescindimos precisamente de Deus, de qualquer religião. Ou, como por outro lado, o sentimento religioso está de tal maneira ligado ao homem, ou fundamentado na realidade humana, que então a religião seria algo criado pelo homem para ir à procura de alguma coisa diferente da sua ciência que satisfaça, né? Que dê uma esperança. Então a religião seria algo inventado pelo homem, quando o cristianismo não é uma religião nesse sentido. Então é um problema antropológico? É, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Okay. O cristianismo é uma iniciativa de Deus, que vem ao encontro do homem. Então poderíamos dizer, corrija-me se eu estiver errado, que a nova evangelização
ela não é o local de dar as respostas, mas é o local de levar o homem a fazer as questões corretas. Pode ter um bocadinho de tudo isso, sem dúvida nenhuma. O homem de dar a resposta ou receber a resposta para as suas interrogações. Mas o homem questiona-se se quer. Não todo, mas pelo menos parte da humanidade se questiona. E quando o homem entra no grande problema que é o sofrimento, foi sempre um mistério para o homem, não se compreende nem o porquê, nem a razão do sofrimento, porque o sofrimento, na perspectiva normal, nos impede de sermos felizes, de conseguir a infelicidade. A felicidade, então o homem procura essas soluções, não é? Mas lá está, o cristianismo dá uma resposta totalmente diferente, que o sofrimento pode ser uma forma do homem se realizar, tendo como modelo Jesus Cristo, não é? Sim, eu faço esta pergunta porque na preparação que tive agora a fazer para a catequese de adultos, que estamos a fazer na Barra Cheia, então vamos lançar 8 fundamentos. E nestes 8 fundamentos, eu parei os 8 fundamentos para os 8 grandes encontros, 8 encontros que Jesus tem com alguém. E nos encontros que Jesus tem com alguém, há uma coisa que me impressiona. Todos os encontros começam pela mesma coisa. É Cristo a questionar. Às vezes dá a sensação que nós, na igreja, queremos ter respostas feitas e não nos sentamos ao lado do outro a ajudá-lo a fazer as perguntas, a levar às suas questões, às suas ânsias mais profundas. Ou seja, ainda temos de evangelização de pároco da aldeia. Perdoem-me os párocos da aldeia, que não estou com isto a desfazer deles, atenção, mas é a gíria de falar, que é, olha, em tal dia nós temos aqui um encontro, venham cá. Não, a nova evangelização já não permite isto. Permite, olha, eu em tal dia vou ter contigo a tua casa. Eu vou à tua procura. E isto é uma forma de ir à procura das pessoas. Hoje, se a gente puser um panfleto na caixa de correio, ninguém lê. Se hoje pusermos um pequeno vídeo de 2 minutos com uma pequena mensagem cristã, tem um impacto nas redes de comunicação social que nunca vai ter um aviso qualquer deitado por ninguém. Sem dúvida nenhuma. Aliás, está logo no Evangelho, eu vou à tua casa, vou ficar em tua casa. Jesus. É necessário, o termo é preciso de estar na casa. Cada um tem a sua vida própria, a sua realidade própria, o seu problema próprio, que não é o mesmo do vizinho. Exatamente. E por isso mesmo, a evangelização seria a resposta a cada problema concreto de cada um. Quando a pessoa se sente, enfim, amada, porque, no fundo, a razão fundamental dos problemas do homem está na falta de amor, na falta de afeto. O que é o amor, Padre? O amor é uma dedicação total ao serviço dos outros, não é? Sem dúvida nenhuma. É um esquecermos nós próprios para tornar felizes os outros, não é? Mostrar-lhes que realmente há alguém que pensa neles, que vive para eles, que pode ajudar, etc. Neste caso é Jesus Cristo, não é? Então podemos ter o atrevimento de dizer que quando São João diz que Deus caritas est, que é dizer exatamente isso, que Deus aniquila-se completamente de si próprio para cuidar de nós. Podemos dizer isso? Ele diz, nisto sabemos que foi Ele que nos amou primeiro, e não nós. Não fomos nós que o procuramos. Aliás, o próprio Jesus disse no Evangelho, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi a vós. Não falta a linguagem do amor na igreja? Do amor? Não falta esta linguagem do amor? Pois, talvez, certamente que sim. Não falamos mais no inferno do que no céu? Hoje já se fala pouco no inferno. Mas também que céu é que se fala, pergunto eu. Também, não sei por acaso. Pois, a questão é, em que céu é que se está a falar? Isso depende de cada caso, não é? Enfim, mas de modo geral, talvez, o céu como sendo a ausência de todo o sofrimento. Isso é muito a nível da Testemunha de Jeová. Que para eles o céu é um novo mundo, uma nova realidade, uma nova forma de viver, em que não há problemas, não há nada, não há doenças, não há nada, não é? Então, é muito mesquinho, muito pobre. Então, nós podemos dizer que a nova evangelização
Não é uma questão de estratégia, é uma questão de testemunho. Testemunho e dedicação. É? É, sem dúvida, fundamentalmente. Testemunho. Eu tenho acabei há um mês e tal atrás de fazer novamente a leitura constante, toda, do Cântico dos Cânticos. E é um livro, para mim, apaixonante. Apaixona-me imenso ler o Cântico dos Cânticos. E o Cântico dos Cânticos sempre me salta esta imagem à cabeça. A imagem de que não aparece o nome de Deus uma vez. E todo o livro fala de Deus. Pelo testemunho, pelo amor imenso que numa alegoria é Cristo e a sua Igreja. É possível nós hoje cristãos darmos testemunho sem estarmos a dizer pregações? Se me permites fazer uma ligeira correção. Sim. Em vez de Cristo, a sua Igreja é de Deus e a humanidade. Pronto, ok. Cristo no Antigo Testamento não era conhecido, não é? Sim. Depois Jesus Cristo apresenta-se como esposo. Como esposo, sem dúvida nenhuma. Mas já outra linguagem. É uma alegoria. É uma alegoria, sem dúvida. O amor de Deus para o seu povo. E um amor de Deus que nunca termina, é um amor que nunca se esgota. E é possível fazer nova evangelização sem ter que se invocar o nome de Deus, só pelo testemunho? Eu pessoalmente julgo que não. Uhum. Julgo que não. O testemunho pode ser interpretado como sendo boas pessoas bem formadas que existem no mundo, honestas, bem formadas, mas acho que é preciso avançar e dizer Sim. Quem ama assim, e o fundamento de toda, enfim, desta maneira de ser, deste testemunho, está no amor de Deus, o amor a Jesus Cristo, não é? Que é a manifestação. Eu faço esta pergunta porque e a minha ideia, como já percebeu, é ser sempre atrevido, porque é muito importante ser atrevido. E faz parte o homem de hoje é profundamente atrevido e não quer ouvir as conversas que lê de chacha, perdoem-me o termo. O Papa Francisco é um homem profundamente atrevido. É o atrevimento dentro da Igreja. Ele é um atrevido e por isso é um homem apaixonante, cativante. Ele consegue galvanizar os cristãos, os mais baixos, os mais simples. Ele consegue galvanizar de dentro e de fora, que isto é uma coisa estupenda. De dentro e de fora, ele consegue fazer olhar para ele e está ali. Nós sabemos que este é um pequeno Cristo, nós sabemos que este é um cristão, pelo testemunho. E houve um impacto de uma coisa que ele fez, que a mim me impressionou imenso, que foi, quando ele assinou agora há um ano, se não estou em erro, não quero dizer em erro na data, não é um acordo, é uma declaração conjunta nos Emirados Árabes, onde não se invocou, eles não invocaram, digamos, o nome de Deus. Mas que eu tenho dúvidas que se tenha dado um testemunho tão grande de Deus, do Cristo, como Redentor e amigo dos homens, como ele deu. É possível? Para algumas pessoas que têm capacidade, está implícito. Talvez para o grande público não esteja assim tão claro. Ok. Não esteja assim tão claro. Dar o bom testemunho pode ser uma pré-evangelização muito útil, necessária mesmo, porque chama a atenção, impressiona e interroga. Mas depois é preciso, a meu ver, claro, é uma opinião minha. Sim, opiniões pessoais. Avançar já com outra coisa. Aliás, São Pedro diz, quando vos perguntarem o porquê, estai prontos e dizei a razão da vossa esperança. A carta de São Pedro diz claramente, quando primeiro impressionai, dai testemunho. E quando vos perguntarem o porquê, então dizei a razão. Ok. Ele dizia as duas coisas, não é? Eu tive o cuidado para preparar estas catequeses dos fundamentos que iremos fazer na Barra Cheia, tive o cuidado de ir investigar, fazer exegese de alguns textos, e em Antioquia, que é a primeira vez que aparece o nome cristãos, em Antioquia, tive o cuidado de ler a história, o que é que era Antioquia naquele tempo, o que é que era, enquanto metrópole, o que é que era de cidadãos, de pessoas, e dei conta. Uma coisa que me impressionou imenso, que os cristãos de lá eram um grupinho muito pequenino, não era absolutamente nada significativo. E que eles não diziam de si que eles eram cristãos. Mas a forma como eles viviam, os de fora,
os começaram a chamar de pequenos cristos. Pejorativo, claro. Ali estão outros pequenos cristos, que depois se usou para título daquilo que seria a Igreja de Cristo, não é? Os cristãos. Nós hoje ainda somos capazes de fazer isso num mundo onde vivemos mais de 1 bilhão de católicos? Sim, porque o testemunho não abarca o mundo inteiro, o testemunho é local. É percebido por pessoas concretas, vizinhos, chamemos assim. E por isso a igreja tem que se multiplicar, tem que se espalhar, não é? E só assim cumpre a sua missão, mas eu acho que sim. É? Tinha aqui 2 últimas perguntas para lhe fazer, que é a palavra entusiasmo, que é uma palavra que é realmente dedicada, direcionada a estar debaixo da ação de Deus, enteleos, ou seja, estar debaixo do olhar, da graça de Deus, estar com o espírito elevado a Deus. Temos entusiasmo para fazer nova evangelização na igreja? Haverá alguns, sim, sem dúvida nenhuma que sim, está a acontecer. Está a acontecer. Agora que isto terá que ser multiplicado, sem dúvida nenhuma. As grandes reformas da igreja não acontecem assim de um momento para o outro, porque é preciso lidar com liberdades humanas e é muito complicado, sem dúvida. Qual é a maior dificuldade? Para a evangelização. Primeiro é interna. Dentro da igreja, convencer as pessoas que tudo depende do entusiasmo, tudo depende não só o simples entusiasmo, mas sobretudo uma dedicação total, fundamentada no amor a Jesus Cristo. O sentirmos-nos amados para podermos ser atraídos e pelo amor e amar também. E essa descoberta de nos sentirmos amados, para mim, tem sido a coisa, pessoalmente, que mais me tem entusiasmado. A sentir que sou amado, apesar da minha fraqueza, da minha miséria humana, da minha realidade humana, apesar de tudo, sou amado por Deus. Por isso, isto me leva, como diz o nosso povo, amor com amor se paga. Sim. Por isso, tem que haver também da minha parte uma correspondência, não é? De maneira que isto é o tal fermento que demora sempre o seu tempo a criar o seu efeito, não é? A realizar o seu efeito. Nós no dia do nosso batismo, no dia que fomos batizados, nós recebemos 3 grandes munos, não é? Que é o muno sacerdotes, profetas e reis, no fundo ser missionários. Sente, enquanto já foi pároco por muitos anos, não é? E hoje está no seminário, e conhece bem a realidade da igreja, pelo menos portuguesa, conhece bem a nossa realidade da igreja e fala com muitos outros sacerdotes que têm mais ou menos uma noção daquilo de como está a igreja, não é? E tem muitas horas de confessionário. A gente conhece a igreja pelas horas de confessionário, digamos. As horas de confessionário, as horas de adoração, não é as horas de folclore. Pergunto-lhe, há vigor missionário nos leigos comuns? Nota-se que há. Há? Não generalizado, mas há pessoas convictas e que têm este entusiasmo. Eu tenho lidado com pessoas assim. Não vamos dizer que são uma grande percentagem, mas que há alguns sim. Mas também o fermento não é uma grande percentagem. Pois. O fermento não pode ser muito, senão azeda a massa. Pois. A luz também, se é demasiado, em vez de iluminar... Cega-nos. É? E sente que há isso dentro da igreja? Sinto que começa a haver pessoas, sem dúvida nenhuma, que estão entusiasmadas. E agora vou fazer uma pergunta mais pessoal, ou seja, enquanto tantos anos esteve de pároco, não é? E vou-lhe pôr a questão desta forma, vou-lhe colocar um problema, criar um problema para você me ajudar, como é que é a solução, como é que você vê a solução hoje? Surge dentro da igreja esta iniciativa de parte dos leigos, mas se imagina que é por um sacerdote que não está para aí minimamente virado, como é que se faz? Essa é que é a grande dificuldade. Como é que se faz? Porque, de modo geral, os leigos não querem contrariar o sacerdote e não querem desafiá-lo. Há um receio, o conceito que o padre que é o pároco, que é o responsável, que manda, etc. Esta tem sido uma dificuldade que eu tenho encontrado e quando me perguntam como é que
desabafa essa coisa toda, eu digo, mas bater, porque é que não falo com ele? Pois, mas eu tenho receio, por várias razões. Sim. Não tenho a mesma capacidade, a ver, neste ramo, etc. E pode ser, sem dúvida nenhuma, uma grande de dificuldades, não é? Por outro lado, pouco a pouco tem que se entusiasmar as pessoas a organizarem-se os leigos. Se não podemos estar a apagar a brecha que ainda vai fumegando. Qual é o desafio que você deixava hoje para os leigos? Nós somos numa missão, nós somos todos leigos, uns já são viúvos, outros são reformados, outros trabalham ainda. Qual é o recado que nos dá para nós? Vamos falar mais concretamente da missão que estamos a fazer na Barra Cheia. O que é que hoje, como amigo e padre e irmão que é nosso, como é que nos diria? O que é que nos diria hoje? Confiança no resultado, confiança no que Cristo é que vai fecundar essa obra, primeira coisa. Obediência, sentido de comunhão com a Igreja, não façamos de uma forma isolada, porque Cristo está presente na sua Igreja, apesar de tudo, Ele está presente na sua Igreja. E está a ser nessa comunhão de sentimentos que alguma coisa vai resultar. Se não pode haver o entusiasmo pessoal, de momento, e depois corremos o risco de desanimar. Quando não vemos resultados imediatos, pode correr o risco de desanimar logo. E isso pode ser um perigo grave. Qual é o remédio que você nos aconselha? A nunca faltar. Estar sempre, primeiro, em comunhão com o parco. Com o parco, que nada deve acontecer sem a coroação do parco, como sinal de comunhão. Segundo, sem dúvida nenhuma, a oração. A segunda oração, como forma de receber de Jesus Cristo e do Espírito Santo essa força para fazermos isto não em nome pessoal, não como característica própria, mas fazemos essa evangelização em nome da Igreja, em nome de Jesus Cristo, não é? A dar. E depois é comunhão fraterna. Sem dúvida, parece-me que é o caminho. Que é por aí o caminho. Sim. Comunhão fraterna, que inclui esta comunhão dentro do grupo e comunhão depois também com outros que vão aparecendo, que Deus vai trazendo. Ok. E você que lida aqui com os novos, com tantos seminaristas novos agora, nós temos aqui alguns padres que este ano vão ser, alguns diáconos que este ano vão ser ordenados. Três, que Deus os ajude. 19 deste mês. 19 deste mês. Muito bem. Aqui a questão que eu lhe queria colocar é: sente nestes novos seminaristas um vigor, sente que estão entusiasmados para a obra, que têm este espírito que é preciso para a nova evangelização? Eu creio que ainda terão que aprender bastante com a realidade, em contato com a realidade. Aqui aprende-se um bocadinho a teoria. A teoria que é necessária para depois, com critério, saber avaliar, fazer a avaliação da realidade, mas depois será em contato com a realidade que vão aprender, sem dúvida nenhuma. É o que eu tenho tentado também assim, transmitir um bocadinho. As duas coisas são necessárias, mas não fiquemos só na teoria, porque a teoria da universitária é uma coisa muito bonita, mas depois vamos para a realidade e a história é outra. A história é outra, claro. Forja mais um padre o ambão ou o genufletório? Eu diria que sem dúvida as duas coisas, não são inseparáveis, mas o ambão também é necessário. Também é necessário. Para escutar ou para de lá ouvir? O ambão para expor. Depois o confessionário para ouvir. E o genufletório para ganhar força. Este amor de Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Sendo que em 50 anos foi sempre formando. Teve de estar sempre em constante processo de conversão. Fui aprendendo muito, sem dúvida nenhuma, com a vida. Sem dúvida nenhuma. Hoje, ao final de 50 anos, diria que ainda tem alguma coisa para aprender? Sempre tem. Então, agora vou-lhe dizer 5 palavras e você dá-me um significado numa. Ok? Eu digo-lhe 5 coisas e você diz-me, numa palavra, o que é que isto significa para si.
Ok? Então vamos lá. A Igreja. Queres que eu responda já? Sim. Que a Igreja é a presença de Jesus Cristo aqui no meio do mundo. O Pai. O Pai é a fonte de todo o amor. Tem como modelo sempre o Pai do céu. A família. A família é o ambiente natural para nós todos crescermos. Crescermos e fazer a experiência do amor. Porque o amor está tão mal compreendido que pode ser totalmente deformado, não é? Como hoje essa palavra tem muitas exceções, muitos significados. Mas é na família que se aprende a amar. A Virgem Maria. Mãe fundamental e imprescindível na Igreja. Ainda tem um papel muito importante. Muito. Mas entendida no sentido de que Maria é o modelo da Igreja. Quer dizer, a maneira como Maria aceitou a vontade de Deus é modelo de todo cristão, modelo da Igreja. E a devoção a Maria tem que ser orientada para isso. Não tanto para pedirmos coisas, que é muito e às vezes uma devoção muito sentimental e muito pedinchona, passa a expressão, mas é olhar para ela como um modelo, como o cristão deve aceitar a vontade de Deus. Aprender nela, na realidade da vida, como ela fez. O Papa Francisco. É um homem colocado naquele lugar pelo próprio Espírito Santo, de maneira que é um homem providencial nesse sentido. Embora o seu feitio possa receber alguma contestação, como se vê que tem, mas sem dúvida nenhuma que é um homem colocado à frente da Igreja pelo próprio Espírito Santo. O Padre Armando Azevedo. É um pobre de Deus que olha, foi tentando fazer qualquer coisa, com muitos erros, mas pronto, olha, que confia na misericórdia de Deus, no fim da sua vida, mais nada. Padre, quero agradecer imenso. Gostava só que daqui nos dissesse uma citação para nós pormos como título. Olha, eu ontem a primeira leitura da missa de ontem, achei muito oportuna. A primeira carta aos Coríntios, Paulo sempre falava precisamente do amor da cruz, a linguagem da cruz. Né? Achei muito oportuna. A carta aos Coríntios, né? A primeira Coríntios está aqui. Interessante, Paulo, como tem este desabafo nesta carta, é fruto da sua... E Romanos. Arrumar aqui, Coríntios. Primeira Coríntios. Primeiro lá. É que pode ser aqui. A linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem oculto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria de Deus, aprova Deus, pela loucura da pregação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais, os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto os judeus como os gregos, é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pois à frente
vai dizendo: eu mesmo quando fui ter convosco, irmãos, não me apresentei com prestígio da palavra ou da sabedoria para vos anunciar o mistério de Deus, pois não quis saber outra coisa entre vós a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. A minha palavra e a minha pregação nada tinha de persuasiva linguagem de sabedoria, mas era uma demonstração do Espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É o que estava a dizer há pouco, estamos há pouco a refletir, precisamente isto. Que é esta sabedoria, este exemplo claro do amor que Deus tem pelos homens, que é Cristo na cruz, que fala, que é eloquente, que atrai, ao fim e ao cabo. Padre, foi um gosto. Obrigado pela disponibilidade. Mas agora tu não me disseste nada do que é que aqui íamos falar, não está? Como vocês já perceberam, a conversa não foi dita senão só que era sobre nova evangelização, por isso vocês ouviram aquilo que é o que vai no coração, o que vai na alma de um sacerdote, que é o que mais interessa do que uma coisa estudada e preparada. Por isso, espero que seja tão... É o que disse o Paulo. Exatamente. Não se fundamentou na sabedoria, no discurso bem feito, como fez, por exemplo, em Atenas, onde fracassou. Pois já ninguém o quis ouvir. Quando ele falou em ressurreição dos mortos, já ninguém quis... talvez outro dia a gente tatua. Agora vai-te lá embora. Ele mais tarde fez um comentário. Sim, lá no Areópago. Que diziam que assim, tem jeito para papagaio. Tem. Umas coisas engraçadas, mas pronto. Agora falar da ressurreição dos mortos para ele, Então, Padre, mais uma vez agradeço imenso de teres recebido aqui agora nesta que é a sua casa, e já sabe que é sempre bem-vindo connosco, e pronto, e este testemunho, esta reflexão, este pensamento, esta conversa à mesa, que seja tão boa para vocês como foi para nós. Muito obrigado. Sim. Obrigado, Padre. Obrigado. Está bem. É uma delícia ouvi-lo. É sempre amoroso. Já